Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre conjunções. Mas primeiro, o que é uma conjunção? Conjunção é um termo invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Um exemplo é: ele não foi ao trabalho porque estava doente. Porque é a conjunção, pois liga as duas orações. As conjunções são divididas em dois grupos principais: as coordenativas e as subordinativas. As coordenativas se caracterizam por serem sintaticamente independentes. Um exemplo é: a chuva passou e a viagem prosseguiu. A chuva passou é uma oração independente. A viagem prosseguiu também é uma oração independente. O e é a conjunção, pois liga as duas orações. Já as subordinativas se caracterizam por exercerem uma função sintática em relação a uma oração principal. Exemplo: eu quero que você seja feliz. Eu quero é uma oração dependente. E você seja feliz também é uma oração dependente. E o que exerce a função sintática e é a conjunção, pois liga as duas orações. As coordenativas são formadas por 5 conjunções: a explicativa, a conclusiva, a aditiva, a adversativa e a alternativa. A explicativa tem o valor semântico de explicação. As principais conjunções são que, porque, pois e portanto. Um exemplo é: leve a blusa porque vai fazer frio. Porque é a conjunção e tem o sentido de explicação. A conclusiva tem o valor semântico de conclusão. As principais conjunções são pois, logo, então e portanto. Um exemplo é: as folhas balançam, logo venta. Logo é a conjunção e tem o sentido de conclusão. A aditiva tem o valor semântico de adição. As principais conjunções são e, mas também e nem. Um exemplo é: bebeu água e comeu bolo. E é a conjunção e tem a função de exercer o valor semântico de adição. A adversativa tem o valor semântico de adversidade, ou seja, oposição de ideias. As principais conjunções são mas, porém, todavia. Um exemplo é: estudou, mas não aprendeu. Mas é a conjunção e apresenta o valor semântico de adversidade, oposição de ideias. A alternativa tem o valor semântico de alternância. As principais conjunções são ou e ora. Um exemplo é: você vai jogar ou ficar parado. O ou é a conjunção e apresenta o sentido de alternância. As subordinativas são divididas em duas formas: as integrantes e as adverbiais. As conjunções subordinativas integrantes têm apenas uma conjunção, a integrante. A integrante. As conjunções subordinativas integrantes ligam orações dependentes de sentido, ou seja, uma oração precisa da outra para ter sentido completo. A oração pode ser substituída por isso, disso ou nisso. Um exemplo é: perguntou se ela viria. Perguntou isso. Se ela viria pode ser substituído por isso.
Já as conjunções subordinativas adverbiais são compostas por 9 conjunções: a causal, a temporal, a condicional, a proporcional, a final, a concessiva, a consecutiva, a conformativa e a comparativa. A causal tem o valor semântico de causa, razão. As principais conjunções são uma vez que, pois e já que. Um exemplo é: uma vez que choveu, as flores ficaram bonitas. Uma vez que é a conjunção e exerce a função do valor semântico de causa e a razão. A temporal tem o valor semântico de tempo. As principais conjunções são quando e logo que. Um exemplo é: quando chegou, choveu. Quando é a conjunção e exerce o valor semântico de tempo. A condicional exerce o valor semântico de condição. As principais conjunções são desde que, contando que, se. Um exemplo é: se chover, não sairei. Se é a conjunção e exerce o valor semântico de condição. A proporcional exerce o valor semântico de proporcionalidade. As principais conjunções são à medida que, quanto mais. Um exemplo é: quanto mais estuda, mais aprende. Quanto mais é a conjunção e exerce o valor semântico de proporcionalidade. A final exerce o valor semântico de finalidade. As principais conjunções são a fim de que e para que. Um exemplo é: estudou a fim de que aprendesse o conteúdo. A fim de que é a conjunção e apresenta a finalidade. A concessiva tem o valor semântico de concessão. As principais conjunções são embora e ainda que. Um exemplo é: embora chovesse, fui ao clube. Embora é a conjunção, que exerce a função do valor semântico de concessão. A consecutiva tem o valor semântico de consequência. As principais conjunções são que, tal que e tanto que. Um exemplo é: comeu tanto que engordou. O tanto que é a conjunção que apresenta a consequência. A conformativa exerce o valor semântico de conformidade. As principais conjunções são conforme e como. Um exemplo é: conforme o combinado feito, fui ao clube. Conforme exerce a função de conformidade e é a conjunção da frase. A comparativa tem o valor semântico de comparação. As principais conjunções são assim como e quanto. Um exemplo é: era tão alto quanto o pai. Quanto é a conjunção e apresenta a comparação entre o filho e o pai. Dicas para decorar. Nas coordenativas, você pode pegar a inicial de todas as conjunções e tentar formar uma palavra. A palavra que eu formei foi ECA. E de explicativa, C de conclusiva e os As são de aditiva, adversativa e alternativa. Forma o ECA, de nojo. Já nas subordinativas, como são muitas conjunções, pode ficar difícil colocar todas as iniciais em apenas uma frase. Então você pode dividir, assim como eu fiz, em várias palavras. A causal, a temporal e a integrante forma CTI, de Centro Terapêutico Intensivo.
Já a condicional, a proporcional e a final formam o CPF, o cadastro de pessoa física. Já a concessiva, a consecutiva, e a conformativa e a comparativa formam o C4, que é um explosivo. Muito obrigado. Até a próxima.